Boa noite, pessoal. Pessoal, agora eu estou colocando uma musiquinha no início de cada vídeo meu, né? Para ficar mais bonitinho, né? Não ficar muito vazio. E essa música que nós acabamos de ouvir é uma música muito bonita. Ela relata uma história também de um pessoal sofrido na agricultura americana, né? Isso lá por volta de... A história relata, né? 1910, 1904, 1910. E no começo ele começa cantando assim, que não tem mais milho no rio Brazos. Vieram e moeram tudo, transformando em melaço. Interessante. Mas vamos deixar a história de lado e eu quero falar aqui da minha história. Agora eu estou indo para o 10º capítulo da história da minha vida, né? E o último capítulo eu parei relatando que nós já estávamos morando num outro sítio que o pai comprou do senhor Neco Xavier. Eu nunca aprendi o nome do senhor Neco, mas acho que devia ser Manuel, né? Porque todo Manuel tem o apelido de Neco, né? E ele era um rapazão, solteirão, já bem de idade, devia ter uns 40 e poucos anos, morava sozinho e tal. Daí ele deixou o rancho dele, vendeu pro meu pai e foi morar com o irmão dele, Nenê Xavier, e nós fomos morar pra lá. Só que antes disso tudo acontecer, a minha irmã Elci se casou. O namorado dela era do Rio Verde e acompanhou a nossa família até eles se casarem. Se casaram e daí eles seguiram viagem, seguiram o rumo, né? Cuidar da vida deles, do novo casal. Eu acho que foram morar em... Parece-me, se eu não me engano, eles foram morar num lugar chamado Rio do Mato. Rios do Mato, perto de Francisco Beltrão, Capitão Enéas Marques, por ali. Eu nem cheguei a conhecer o lugar. Eles moraram muito pouco tempo por lá, tinha uma serraria, o marido dela foi trabalhar na serraria, e não demorou muito tempo, eles voltaram lá pro Tateto, né? E voltaram lá para casa. Pois bem, para mim foi uma grande perca, eu era muito apegado na Noelci, era minha irmã mais velha, e eu era muito apegado nela porque ela era muito trabalhadeira, ela era muito prestativa, ela ajudava a mãe demais, também no cuidado das crianças. Era incrível, era na verdade uma segunda mãe, né? E com o casamento a gente perdeu ela. Daí ficou em casa só estes filhos. O mais velho era o Batista ficou como o mais velho. Depois eu, o Chico, 3. As duas gêmeas, 5. Mais o Pedro, que ainda era novinho, era bebê, 6. Então ficou os nossos pais com 6 filhos. A mais velha, que se casando, seguiu o rumo, foi cuidar da vida dela, né? Pois bem, gente, mas a vida é assim mesmo, né? Só que no começo eu estranhei bastante, eu senti muita falta dela, porque eu era muito apegado a ela, né? E quando ela namorava, que ela saía para ir no terço, para ir em algum matiné que tinha na Vila do Tateto, eu era o companheiro dela. Porque naquela época os namorados não saíam sozinhos, tinha que ter alguém da família acompanhando, né? Podia ser a mãe, podia ser o irmão mais velho, como podia ser qualquer um irmão, né? Então, como eu estava já, não vou dizer grande, né? Mas eu já estava com 10 ou 11 anos por aí. 11 anos eu tinha. Não, antes, menos. Eu tinha 10 anos, sim, 9, 10 anos que eu era o acompanhante dela. Quando ela se casou, que foi embora, eu já estava com 12 anos daí. É isso aí. Às vezes a gente pode confundir um pouco o tempo e a idade, né? Mas tudo bem, logo não demorou muito tempo, a gente se acostumou, não é? A vida tinha que continuar normal. Ela tinha que seguir o destino dela e nós seguir o nosso, não é?
Pois bem, daí nós trabalhando na roça, plantava muito, colhia bastante. As terras que o pai comprou ali do seu Neca eram terras muito boas, terra muito fértil, e elas já estavam tempo sem ser trabalhada, ela descansou, ela tinha formado capoeirão, e isso é muito bom, né? Conserva a terra, e sol e chuva não estraga, não resseca, né? Então tudo que plantava dava. E nós trabalhávamos feito doido mesmo, né? Quer dizer, eu trabalhava em casa, cuidando dos meus irmãozinhos mais pequenininhos, né? Quem trabalhava na roça, daí, nesse caso, era o pai, a mãe e o Batista. E o Chico era muito novinho, não trabalhava. Ele tinha o Luiz também, que ele não, ainda não era muito bom para trabalhar na roça, ele era um piazão novo, né? E eu ficava em casa, cuidando das crianças, cuidando da panelinha de feijão, que era o meu encargo, o meu trabalho era esse. Mas era um trabalho, não deixava de ser trabalho. Desde pequeno eu trabalhei a vida inteira, né? Não é como hoje que tem moleques aí de rua, aí de 13, 14, 15 anos, não pode trabalhar, só ficam aprontando na rua, porque o conselho tutelar não permite que uma criança trabalhe. Só vai trabalhar depois de ser de maior, 18 anos. Ora, onde que se vê uma coisa dessa, né? Por isso que tem um monte de vadios aí pelas ruas, só incomodando os outros e aprontando, né? Porque antigamente não era assim. Antigamente ele sabia, se ele soubesse, a criança soubesse pegar uma enxada e carpir, ia para a roça ajudar os pais. Não tinha essa de, de ficar na moleza, né? E não trabalhasse para ver. Apanhava. Hoje em dia não pode. Hoje em dia ninguém pode bater em ninguém, nem nos animais. É incrível, né, gente? Como é que pode? Aonde chegou o ser humano, né? Por isso que virou numa esculhambação que ninguém se entende mais, ninguém se respeita mais. É virando uma coisa, né? E, e na nossa época não era assim. Na nossa época era diferente. Pois bem, então nós estávamos numa morada nova, numa casinha bem precária, bem pobrezinha, né? Nos invernos a gente sofria muito, porque era uma casa que era uma casa mal feita, era mais parecido com um galpão do que com uma casa, né? Não era sarrafiado, era tudo cheio de fresta, tanto no soalho como nas paredes ao redor, e coberto com tabuinha. Então quando chegava o inverno, o frio passava de um lado para o outro, por dentro da casa, pelas frestas, né? E também de baixo para cima no soalho, né? Então era bem sofridinho mesmo, né? Morar numa casa assim. E era interessante que no mesmo sítio tinha um estradão que cortava o sítio, que era onde ia lá para aquelas bandas onde o seu Antônio Barreiro morava, ou daí veio morar, onde veio morar o seu Mero, né, que comprou de nós lá, para onde ia lá para o João Maria Pinto, lá para o Nenê Xavier. A estrada dividia o sítio que o pai comprou, tinha uma parte maior para o lado de cima da estrada e uma parte menor para o lado de baixo. E na parte menor para o lado de baixo tinha duas casinhas. E eram casinhas um pouco melhor do que aquela que nós fomos morar. Eu não sei porque que meu pai não levou a mudança para lá, para nós morar lá. Tinha mais cômodo, a casa era mais fechadinha, a madeira era melhor, né? Uma casa era assoalhada, tinha 2 cômodos, a outra era de chão, tinha também 2 cômodos, né? Então daria para nós ter morado lá. Eu não sei por que o pai optou para morar para o lado de cima da estrada. Eu não, até hoje não entendi o porquê, né? Pois bem, então nós moramos ali, nós continuamos indo para a escola. Daí a minha catequista casou, foi embora. Daí eu me obriguei a ir na catequese na cidade. Fui para a cidade, para a Vila do Tapetos, né? E daí já tinha uma... Daí veio do Rio Grande do Sul uma serraria de Encantados, uma serraria, até o nome da firma também era
a madeireira Encantados, veio para o Tateto, se estabeleceu no Tateto, reconstruíram toda a vila do Tatetos, deixando as casas velhas, reconstruindo tudo com casa nova, não é? Depois que a serraria começou a serrar madeira, com a própria madeira da serraria, as primeiras madeiras cortadas, foi restituído, foi criado uma vila nova. Daí, os mesmos moradores que moravam na Vila Velha, que eram casas muito velhas, acho que casa de 80 anos, acho, né? Daí eles tiraram esse pessoal de lá para a Vila Nova e foram os mesmos pessoal, as mesmas pessoas que começaram a trabalhar na madeireira nova da Encantados. E então tinha parentes nossos, tinha parentes da mãe, do lado da mãe, né? Porque do lado do pai não tinha ninguém, era só ele mesmo. Mas do lado da mãe tinha bastante parentes, tinha irmãos casados, irmãos solteiros, tinha cunhados e assim por diante, né? Bastante gente. Tinha cunhados, tinha cunhadas também. E então esse pessoal que era da antiga serraria, de anos atrás, que foi queimada, que não saíram do lugar, ficaram morando nos casarios velhos da antiga madeireira, que foi destruída pelo fogo, eles ficaram ali trabalhando na roça, se mantendo do jeito que podiam, daí vindo a madeireira nova da Encantado, eles foram contratados todos para trabalhar na madeireira Encantados. E todos ganharam casa nova. E o pessoal que veio do Rio Grande do Sul eram 6 famílias que eram donos dessa serraria, uma serraria muito grande. E eles também trouxeram gente de outros lugares para trabalhar lá também. Porque como a madeireira era grande, precisava de muita gente para trabalho. E acontece que a madeireira era movida a fogo, né, com a locomotiva, uma máquina locomotiva, para tocar todos os maquinários da madeireira e gerar luz também, né? Daí eles precisavam de um foguista, uma pessoa que soubesse trabalhar com isso, porque aí tem que ser uma pessoa que saiba trabalhar, porque é um trabalho bastante perigoso. Se não souber trabalhar, uma locomotiva pode explodir, e se explodir está feito o angu, não é? Está feito, causado o problema, pode matar muita gente dentro da serraria, como também nos arredores da serraria ou nos moradores mais próximos, porque dá uma explosão muito grande, feia. Daí eles chamaram o meu pai, souberam que o meu pai sabia trabalhar com isso, chamaram o meu pai para ir trabalhar lá. Daí ficou lá na roça a mãe, o Batista, e nós, piazada, menores, né? E o nosso pai foi trabalhar na madeireira. E foi bom porque daí nós tirava o produto da roça, minha mãe era muito trabalhadeira na roça, meu irmão Batista também. Nós plantávamos trigo, plantávamos feijão, plantávamos milho, arroz, mandioca, batata doce, hortas, hortaliças, plantava de tudo. O que podia plantar, nós plantávamos. E daí quando tinha que colher, daí a mãe levava as crianças pequenas lá na roça, os menores cuidavam os menores, daí eu já com 12 aninhos já também podia ajudar no serviço da roça, né? E foi assim, né, gente? E meu pai foi trabalhar e foi muito bom, né? Ele arrumou um acampamento lá perto da madeireira e trabalhava lá, ficava acampado de segunda até sábado. Daí a madeireira trabalhava até sábado, meio-dia, daí meio-dia para tarde e domingo era livre. Daí ele subia lá pro morro, lá para onde nós morávamos, né? Ficava com nós os fins de semana. No domingo à noite ele descia, porque na segunda-feira ele tinha que pegar cedo, era o primeiro que levantava para fazer fogo na locomotiva, para aquecer a locomotiva, para poder tocar
o maquinário da madeireira, né? Então isso foi o serviço do meu pai. E nós ficamos lá na roça, né? Trabalhando feito uns doidos. E trabalhava na verdade, de verdade, né? Eu estudava, daí o Chico, meu irmão, o Francisco, começou também a estudar ali, daí ele já tinha idade. Nós estudávamos de manhã, às vezes, à tarde nós trabalhava. Às vezes tinha ano que nós trabalhava na parte da manhã e nós estudávamos à tarde. Eu, e o Chico. O Luiz a mãe não colocou mais na escola porque ele não queria ir. Ele era meio cabeçudinho, ele tinha um problema ali, porque ele passou meningite quando era mais criança, e ele ficou com um problema na cabecinha dele, né? Então não adiantava, tinha que deixar ele livre do jeito que ele queria, mas na roça ele ajudava a fazer alguma coisa, pouca coisa, mas ajudava. Isso também quando ele queria, quando ele não queria não adiantava pedir para ele, porque ele não ia. Ele ficou assim com a doença que ele teve, ele ficou meio neurótico, né? Atacou o sistema nervoso dele. Então daí a mãe poupava ele, né? Deixava ele. Só quando ele aprontava alguma coisa, daí a mãe também chamava a atenção dele e puxava umas varadinhas nele também, né? Porque ele aprontava, para aprontar ele era bom. Agora para trabalhar ele tinha problema. Coitado, daí assistimos. Ele foi um menino muito sofrido, né? Pois bem, daí ali eu comecei no catecismo também. No catecismo lá na capela da comunidade do Tatetos, né? E naquele ano que eu comecei o catecismo com a dona Assunta, daí tinha muitos catequistas, né? Tinha a dona Assunta, tinha a dona Neuza, tinha a dona Lourdes, tinha uma Hélia, que inclusive a Hélia foi uma aluna que estudou junto comigo, mas ela era bem mais velha do que eu, e daí se tornou catequista. Tinha uma porção de catequista, né? Tinha uma porção de catequista. Daí naquele ano foi em 1964, 1964, eu já estava com 12 anos de idade, indo para 13 anos. Daí eu passei no catecismo, fiz a primeira comunhão, né? Foi muito bom. Tinha uns primos meus que moravam no Tateto também, fizeram junto comigo, né? Uma renca de primos, né? Todos fizeram a primeira comunhão junto. Foi fantástico, né? E na escola nós continuava a mesma coisa. E eu era muito querido na escola, todos os professores gostavam de mim. Eu era um aluno muito aplicado, eu era um aluno muito obediente, eu era um aluno que não dava problema aos professores, não dava problema para os colegas. Eu era assim um exemplar de aluno. Todas minhas notas eram boas mesmo. Era, era, na época era avaliado por número, né, de 10 a 100. Então as minhas notas eram assim, ó, era 80, 85, 90, 95, 100, e era aí, não baixava daí, né? Em religião e desenho, educação artística, ciências, a maioria das minhas notas era 100, não abaixava de 100. Outras matérias, por exemplo, que nem matemática, na matemática eu era um pouquinho cabeçudo. Daí eu vinha para 80, por aí, mas ainda sempre tendo nota boa acima da média, né? E a professora me elogiava muito com isso. E daí, de repente, a firma também, né, fez tudo novo, fez uma escola nova. Daí essa escola foi aumentada, um grande número de professores, tinha 3 turnos, tinha um turno das 7 até às 11, das 11 até às 2, das 2 até às 5h30. Porque era muita criança. Naquela época os casais não tinham medo de fazer filho. Eles faziam filho, a reviria, né? Cada 2 anos vinha um. Então aumentou muitas crianças, tiveram que fazer 2 salas de aulas. E essas 2 salas de aulas eram abertas com 3 turnos durante o dia. Daí foi contratado muitos professores, né, a pedido da dona Alice, que ela era semidiretora ali da região.
foi contratado, foi pedido à prefeitura muitos professores, porque estava aumentando muitas crianças em pouco tempo que nós tivemos morando lá, aumentou para todo mundo, cada 2 anos tinha um filho, né? E os filhos que já tinham foram crescendo, foram engajados na escola. E daí tinha a dona Alice, que foi a pioneira. A dona Maria, que era parente nossa, saiu, foi embora para Rio Verde. Daí tinha a dona Alice, tinha a dona Mari, tinha a dona Neuza, tinha a dona Lourdes, tinha a dona Hélia, tinha a dona Serenita e tinha a dona, que foi a última professorinha que entrou, esqueci o nome dela agora. Que eram todas pessoas de lá mesmo, né? A dona Mari e a dona Neuza, eles eram filhos dos gerentes da firma, da Encantado, da madeireira. A dona Hélia, era filha de um agricultor que morava ali mesmo e que tinha açougue para vender carne para a pionada da serraria e também para outros que quisessem comprar, né? Todos os sábados tinha carne. Daí tinha a dona Serenita, que era a esposa de um funcionário da serraria, da madeireira Encantado. E daí tinha a dona Lourdes, que ela era agricultora, mas casou também com um agricultor. E o marido dela continuou como agricultor e ela foi trabalhar na escola, a dona Lourdes. E então foi assim, gente. Aumentou os alunos, aumentou os professores e aumentou os turnos de aula. E a dona Alice, eu já era bem grandinho e muito inteligente, a dona Alice me preparava para que eu fosse para um seminário. Ela era uma professora de origem italiana e os professores de origem italiana eles são muito fervorosos na fé, né? Na Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, quando vinha o irmão Cirilo fazer reunião lá com os alunos, a escola parava. Todos os alunos recebiam palestrinhas do irmão Cirilo, e junto com o irmão Cirilo, às vezes vinham as irmãs de Francisco Beltrão, porque o irmão Cirilo era de Francisco Beltrão. E às vezes vinha as irmãs de Marmeleiro. E faziam reunião com as crianças já estavam na escola, iam para baixo das árvores, faziam pregação, falavam de vocação ao sacerdócio, vocação a ser irmão religioso, ser irmã religiosa. E nós passávamos o dia assim, ouvindo as palestras sobre a vida religiosa, né? E eu fui me empolgando, né? Fui gostando da ideia de se um dia eu pudesse ser padre ou irmão, né? Porque ali era mais irmão, né? Eu seria irmão. E quando nós estava no 4º ano, tinha um colega meu que estudava com nós, era o Severino Fantin. O Severino Fantin, ele também queria ser irmão. Quando ele terminou o 4º ano, o 5º ano, que seria a primeira série do ginásio, ele ingressou no Colégio dos Irmãos La Salles, em Francisco Beltrão. Não, é La Salles. Em Francisco Beltrão. E ia ser irmão, né? Teve umas outras alunas também do 4º ano, já mocinha, ali, com uns 14, 15 anos. Algumas delas também ingressaram nos colégios das irmãs, em Beltrão, porque também tinha colégio das irmãs, né? Mas não ficavam muito tempo. Eles iam lá, ficavam 1 ano, 2 anos. As meninas, mocinhas, elas ficavam máximo 1 ano, daí já voltar nas férias de fim de ano elas voltavam para casa e daí já não queriam voltar mais, não voltavam mais. O Severino Fantin, aquele ficou mais ou menos, acho que uns 2 anos, 2 anos e pouco, mas um dia também ele desistiu e voltou para casa, né? Então daí complicou, né? Porque quem ia voltava. A gente perguntava o porquê, nós criançada, né? Perguntava por quê. Eles falavam que os estudos eram muito caros, tinha que pagar.
E os pais não eram fracos, né, financeiramente, eram fracos, eram gente da roça, do sítio, então não tinha como pagar, daí o próprio pai pedia para que eles desistissem, né, porque não tinha condições dos pais pagar as mensalidades, porque são estudo caro. Daí com isso eu também fui perdendo a esperança de ser, né, de ser, de ser alguém na vida religiosa. De repente eu perdi o amor, né? Porque meu pai era pobre, nós éramos pobres mesmo. E nós só trabalhava para comer e se vestir, né? Então não tinha nem como pensar em ser. Eu tinha a vontade, nunca esqueci da vontade de ingressar num seminário, num convento. Mas eu também já nem comentava mais com ninguém por causa disso, né? Devido os custos dos estudos são muito caros. E daí então, pessoal, né, a gente foi indo, foi crescendo, quando eu terminei, o que eu tinha para falar, meu Deus? Daí eu estava com 12 anos. Daí eu estava me preparando para a primeira comunhão. Vou retomar, eu cortei, eu falei antes da primeira comunhão, daí cortei com outras coisas, né, o casamento da minha irmã, que ela